That's where the church is failing in one place. Overcoming. Overcoming temperance. Temperance. Overcoming difference. Overcoming church prejudice. Overcoming hatred. Aí é onde a igreja está falhando em um lugar. Vencer a temperança, o temperamento, vencer a discórdia, vencer o preconceito da igreja, vencer o ódio. Many people tonight who shout and speak with tongues and run up and down the aisle and hate their neighbor. That has, brother, you're lost yet. That's hard to say, but that's the truth. Right. Muitas pessoas esta noite que gritam e falam em línguas e correm de um lado para outro do corredor e odeiam seu vizinho. Isso tem... Irmão, você ainda está perdido. É duro dizer isso, mas é a verdade. Certo? Overcome. You can only overcome when you say, I'm eating manna, glory to God. Yes, but look what happens from one day to the other. You get the missed meal cramps. Come on in where the manna is fresh all the time. Vencer. Você só pode vencer quando você diz, estou comendo maná, glória a Deus. Sim, mas veja o que acontece de um dia para o outro. Você fica com cólicas por falta de refeição. Venha para onde o maná está fresco o tempo todo. Whether your neighbor treats you right or not, you love him anyhow. That's right. Whether he agrees with you or not, you love him anyhow. That's the way you've got to do it. Quer seu próximo o trate bem ou não, você o amará mesmo assim. Isso mesmo. Quer ele concorde com você ou não, você o ama de qualquer maneira. É assim que você tem que fazer. That's the in life. That's that consecrated life. That's that life that the veils of the world, you're shut off from the things of the world. You only live in Christ. You see what I mean, church? Essa é a vida escondida. Essa é aquela vida consagrada. Essa é aquela vida que os véus dos mundos... E você está desligado das coisas do mundo. Você só vive em Cristo. Está vendo o que quero dizer, igreja? Bom dia, amados e preciosos irmãos. Vós que credes nas promessas do Deus vivo e procuram viver de acordo com os preceitos das Sagradas Escrituras. Há uma perguntinha no início. Haverá paz sobre a terra? Bem, nós vamos ler agora Romanos capítulo 12, começando no verso 9. Alguns versículos, porque nós devemos pautar as nossas palestras não naquilo mais que a gente pensa, acha, ou melhor, aquilo que a gente acha não deve nem... Às vezes se cabe na palavra, né? Um sentimento que a gente tem, que os nossos sentimentos, às vezes, eles podem ser torcidos por um sentimento humano, e muitas vezes não é aquilo que Deus quer. Porque às vezes nós podemos ter um sentimento, na mensagem de Hebreus capítulo 3, o profeta fala isso. Às vezes temos um sentimento, mas queremos levar aquele sentimento a lugares. Agora, se nós não observarmos bem esse sentimento nosso, o diabo apanhará aquele sentimento e o perverterá em algo. Mas desde que permaneçamos na Bíblia, então estamos certos. Vê você, queremos e estamos movendo exatamente com a vontade de Deus. E em Romanos você vai encontrar isso no capítulo 12, verso 2. Que nós devemos buscar, encontrar a vontade de Deus. Nós devemos nos mover exatamente com a vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, então vamos lá ao verso 9. O amor seja não fingido.
Aborrecei o mal e apegai-vos o bem. São conselhos maravilhosos. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Agora, eu quero ir mais um pouquinho, saltar alguns versículos por causa do nosso tempo, mas depois vocês podem ler. Leia aí, Romanos capítulo 12, todo o capítulo, vai até 21 versos, né? Mas eu quero chegar a um ponto da nossa conversa desta manhã. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Bem, nós fizemos uma pergunta na abertura. Haverá paz sobre a terra? O Conselho de São Paulo é este: se estiver em vós, note bem, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aí ele diz, dá uma receitazinha nos 2 versos finais, dizendo: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É claro que o mal com o mal vai ser uma coisa difícil, né? Você não vai ter vitória. Mas nós devemos deixar que os nossos sentimentos sejam dominados, regidos pela fé na palavra. Porque o sentimento é um dos sentidos do espírito. Como nós temos 5 no corpo, temos 5 no espírito. O sentimento é um dos sentimentos do espírito. Tem a razão, tem o raciocínio, não tem o sentimento, nós ficamos sentidos. E depois nós temos algum sentimento e achamos que aquele sentimento é correto. Mas quando você tiver um sentimento, olha, observe bem. Vê se aquilo encaixa com a palavra. Eu senti de Deus, eu senti no coração de... Às vezes uma irmã pode dizer assim: eu senti de Deus de ser uma missionária. Eu senti de Deus de ser uma pregadora. Pegue esse sentimento seu e coloque lá na palavra, vê se ele encaixa. Vê se essa é a vontade perfeita de Deus. Mas você vai encontrar que não é. Então, Satanás, presta atenção, o diabo apanhará aquele sentimento e o perverterá em algo. Então, o que eu tenho que fazer, que todos nós devemos fazer? Permanecermos na Bíblia. Então estamos certos. Vê você? Não é o meu sentimento que está certo, é a Bíblia que está certa. Estamos movendo exatamente com a vontade de Deus. Então veja o que São Paulo diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agora, na mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte, o profeta diz assim: eu não quero ferir sentimento de ninguém, então eu tomo para mim. Eu quero ver todas as pessoas bem, ser amigos de todos. Eu sou amigo de todos. Eu não tenho inimigos. Então, às vezes a gente repete as coisas. Nós estamos vivendo dias difíceis. Aos nossos irmãos, na mensagem do profeta de Deus para esta era: olha que vós, cuidado para não devorar uns aos outros. Nós temos que ter esse cuidado. Eu não quero ferir o sentimento de ninguém. Mas o profeta diz: eu não quero ferir sentimento de ninguém. Mas eu preferiria ferir o sentimento de alguns homens do que ferir os sentimentos de Deus. Então, para mim agradar as pessoas, eu tiver que
fugir dos preceitos bíblicos, então eu prefiro ficar com a Bíblia. O marido, para não ferir a esposa, tem que deixar a Bíblia, ele deve ficar com a Bíblia. O apóstolo São Paulo, em Efésios capítulo 5, nós usamos ontem, ele diz a respeito das mulheres casadas. Vocês já conhecem tudo isso aí, mas que a mulher deve ser obediente ao marido no Senhor. Porque se o marido é um pervertido, o marido quer fazer aquilo, a mulher fazer aquilo outro, a mulher não está sujeita ao marido para que ela venha a pecar. Vocês estão compreendendo? Porque nós, a igreja, tem que ser sujeita a Cristo, mas Cristo é um varão perfeito. Eu sou sujeito a Cristo, mas Cristo é um varão perfeito. Ele não quer me levar para o inferno. E se o marido quer levar a mulher para o inferno, a mulher levar o marido para o inferno? Com as suas ações, com as suas atitudes. Então o São Paulo diz, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então se o marido não é sujeito ao Senhor, então você não está obrigado a fazer tudo o que ele quer. Você não tem que se comportar de uma maneira mundana, pervertida, sodomita, para agradar ao marido. Não, você não está sujeito a isso. Porque isso fere a palavra de Deus. Então, encaixa-se nisso. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas se para mim ter paz com uma pessoa, eu tenho que negar a Bíblia. Se para mim ter paz com fulano, eu tenho que aceitar os seus gostos errados, as suas manias erradas, pervertidas. Então aí já não é possível mais. Ou vou negar a Cristo. Primeiro é Deus. Primeiro é a palavra. Então por isso é que São Paulo, ele não falou assim, ó, vocês têm que ter paz com todos os homens, ele disse, se possível. Porque às vezes para me agradar certas pessoas, eu tenho que me parecer com elas. Então é melhor você se parecer com Cristo e agradar a Cristo. Porque o único que vai te levar para o céu, te curar na hora da sua dificuldade é Cristo. Então tomo isso, que o profeta diz, eu não quero ferir sentimentos de ninguém, mas eu preferiria ferir o sentimento de alguns homens do que ferir os sentimentos de Deus. Porque se eu negar a Cristo, ele me negará. E se eu me portar infielmente, ele vai permanecer fiel, porque ele não nega-se a si mesmo. Ele cumpre a sua palavra, para o bem ou para o mal. Ali nos dois montes, Gerizim e Ebal, era lançada a bênção e a maldição. Então você não está sujeito a viver uma vida imunda porque outras pessoas vivem. Então por que Jesus não viveu uma vida pura? Jovens, José não viveu uma vida pura, sem contaminar-se com a mulher? Agora você vai dizer que não é possível isso? Deus perdeu, o diabo venceu a guerra, então todo mundo que quer ser cristão tem que ter um relacionamento extra no casamento, porque não é possível viver. Não é possível viver sem isso, não é possível viver sem aquilo. Quando você diz isso que não é possível, você está dizendo Deus perdeu a força. É porque você não tem a força de Deus em você, porque você não está tendo o Espírito Santo. Você tem rendido ao mundo, a Mamon. É possível vencer o mundo com a fé na palavra. Agora voltemos à nossa pergunta. Haverá paz sobre a terra? A pergunta de hoje em dia, como a da paz mundial, está vindo através da política, união de Nações Unidas? Se aqui é a mensagem Casamento, Divórcio 71. Eu digo a vocês, não. Sempre tem falhado e irá falhar outra vez. Porém, ainda permanece uma resposta verdadeira para a pergunta: haverá paz sobre a terra? Sim, quando o pecado for exterminado da terra.
haverá paz. Porém, até aquele tempo não haverá paz nenhuma. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Deus nos deu um remédio para o pecado. Escutem! Deus nos deu um remédio para o pecado. Deus deu um remédio para tirar o pecado fora da terra. Porém, o homem da terra não aceita o recurso de Deus. Deus nos deu um recurso e um meio para casarmos com as nossas esposas e vivermos com elas. Porém, o homem não aceita um recurso de Deus, não aceita sua palavra sobre aquilo. Não é Deus que falha, não é Deus quem falhou, é o homem quem falha. Então, por que existem tantas contradições? As pessoas chegam, mas o profeta tem contradição aqui na Bíblia. Por que existem tantos grupos nisso aqui? É por causa dos sentimentos humanos. E Satanás então apodera-se desses sentimentos humanos, dessa paixão humana, desse sonho de grandeza, deste sonho de domínio, deste sonho de ser cabeça, e perverte um homem sobre os outros, dominantes. Então isso é um sentimento de vamos unir para termos então uma confraternização nacional, termos isso, termos aquilo. São sentimentos, parecem bons. Mas veja se esse sentimento encaixa com a doutrina dos apóstolos, dos profetas. Agora, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas se não é possível, como que você vai então se reunir com pessoas que se dizem cristãos e agem como ímpios? Os seus discursos são bonitos. Você escuta seus discursos, são bonitos, mas a prática, ela é terrível, ela é cruel. Ela é antibíblica. Então não é possível ter paz com todos nesse sentido. Mas não desenvolva no seu coração sentimento ruim, mágoa, tristeza e ódio contra ninguém. Lute para não ferir o sentimento de ninguém. Mas se para não ferir o sentimento de alguns homens, você terá que ferir os sentimentos de Deus, fira o sentimento dos homens, mas não fira os sentimentos de Deus. Mantenha-se de acordo com a palavra, com a doutrina dos apóstolos, dos profetas. E Deus te honrará por isto. Não precisa de ter medo. Fique com a palavra de Deus. Nas ações, não só na língua, não. Porque às vezes a pessoa fala, eu fico com a palavra de Deus. Fica como? Se as suas ações são todas contrárias a elas. Então Satanás pega esse sentimento e perverte esse sentimento e leva as pessoas a acharem que são usadas por Deus. E às vezes são usadas por um dom, porque os dons e a vocação de Deus são dadas sem arrependimento. A pessoa pode estar curando os enfermos, a pessoa pode estar profetizando, pode estar até fazendo ressurreição de mortos e não ter o Espírito Santo, ter apenas um dom do Espírito Santo. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a termos discernimento daquilo que nós sentimos, pensamos e às vezes falamos. Muito cuidado com isto. Que Deus nos abençoe, abençoe aos enfermos, curando-os, libertando-os. Em nome de Jesus Cristo, que os lares sejam abençoados e que lutemos pela paz entre os irmãos. Amém. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O
pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além.